muitos já nomearam como apatia, trevas, tédio, sombra sem fim, tristeza. O nome correto para essa doença, considerada um mal do século XXI pela OMS, Organização Mundial de Saúde, é a depressão. Ela é caracterizada pela tristeza constante. Esta doença interfere no trabalho e na vida da pessoa, podendo mudar até a maneira como o indivíduo pensa ou age. E até 2020, esta enfermidade passará da quarta para a segunda colocada entre as principais causas de incapacidade para o trabalho. No mundo, estima-se que 121 milhões de pessoas sofram com a depressão, 17 milhões delas somente no Brasil, e cerca de 850 mil pessoas morrem por ano em decorrência da doença. Descrita pela primeira vez no século XX, a depressão é ainda hoje confundida com tristeza. Segundo a OMS, cerca de 2/3 dos deprimidos não procuram ajuda médica. Mas o que acontece com essas pessoas quando não estão bem, quando veem que o corpo e a mente pedem ajuda? A minha reação foi negar, porque para mim depressão era fraqueza. Tipo, você tá triste, mas você tem que mudar a sua vida. Pra mim era uma coisa, era como se fosse uma frescura. Eu fui criada como uma frescura, tipo, estresse, depressão, isso tudo é coisa de quem não tem o que fazer, ou frescura mesmo, não é uma doença. Por ser uma doença que você não tira uma radiografia e vê um osso quebrado, você não faz um exame de sangue, não sai lá que você está depressivo, sempre foi tratada como frescura e como falta de outras coisas para fazer na vida. E eu mesmo sempre neguei. Então, para mim, não, eu não estava. De acordo com a psicopedagoga Sandra Costa, a pessoa em estado profundo de depressão também não consegue chegar ao consultório médico. Precisa sempre de uma ajuda para dar este passo. Porque se ele estiver realmente numa depressão patológica, ele não vai conseguir nem chegar até aqui. E então, se ele está aqui, eu vejo que tem uma certa depressão por uma perda que ele teve, porque ele não está conseguindo enfrentar alguma coisa. Então, quando ele busca ajuda, ele ainda está bem consciente de que ele não está bem, que ele pode contar com a ajuda de alguém, né? Então, ele vai submeter a um processo de ajuda. O começo de um longo tratamento para Cristiane veio através de conversas com uma amiga, que também já passou por todo este sofrimento. Tenho uma amiga que tem depressão, que o dela é meio que genético, é de família. Então, a gente convive muito. E eu tava passando por algumas fases muito tristes, assim, de altos e baixos. Um tempo tava bem, outro tempo tava mal, e sem motivo algum. E ela falou pra mim, vai procurar alguém, vai procurar um médico, porque eu acho que você tá com depressão. Já com a cabeleireira Jane, hoje curada, longe da depressão, foi diferente. Ela conta que já enxergava esse mal do século XXI como uma doença e partiu da família a orientação para que procurasse tratamento. Partiu da minha cunhada, que é psicóloga, que pediu que eu procurasse um médico. Então, minha mãe já chegava a falar que eu tinha uma doença, que eu estava meio doente, da maneira que eu me comportava às vezes. Mas o que realmente acontece com quem sofre dessa doença, que atinge milhões de pessoas? Depressão mesmo, ela causa transtornos neuroquímicos, a pessoa precisa ser medicada, ela tem que ser medicada e também ser atendida, precisa de uma psicoterapia, né? Daquilo que se denomina como depressão, que é só um afeto depressivo, né? De uma tristeza muito grande, por exemplo, que afeta a todos nós. Tem algum momento na vida que todos nós podemos ficar numa espécie de depressão, vou colocar espécie, porque é uma tristeza muito grande. Por exemplo, uma perda. No momento de uma perda, existe um luto a ser elaborado. Por quê? Eu perco também o interesse, né, pelo mundo, o prazer fica diminuído. Então a minha volição, a minha vontade é de nada, eu não quero mais nada. Só que é por um período bastante curto. Só que quando isso começa a se estender, né, a impressão que nos causa é que a pessoa não perdeu alguém, parece que ela se perdeu, ela começa a se perder. Isso é a depressão. Tão diferente
né, das pessoas normais, nós, por exemplo, que temos uma perda, temos um luto, leva-se um tempo, mas a vida volta a ganhar um colorido. E na depressão, não. Existem nos seres humanos 2 mensageiros principais que atuam nas emoções: a serotonina e a norepinefrina. Os níveis aumentam ou diminuem, mudando assim as emoções. Essas substâncias são responsáveis pela troca de informações do sistema nervoso central. É graças aos neurotransmissores que temos emoções e sentimos prazer. A depressão ocorre pois acontece uma diminuição na quantidade de neurotransmissores liberados, mas a bomba de recaptação e a enzima continuam trabalhando normalmente. Então, o neurônio receptor captura menos neurotransmissores e o sistema nervoso funciona com menos combustível. Os sintomas da depressão são iguais ao de uma alergia, variam de pessoa para pessoa. Alguns sintomas muito comuns da depressão são estado deprimido, sentir-se deprimido a maior parte do tempo, perda de prazer para realizar as atividades de rotina, trabalho, estudo e passear, sensação de inutilidade ou culpa excessiva, dificuldade de concentração, habilidade frequente diminuída para pensar, concentrar-se, ideias recorrentes de morte ou suicídio, perda ou ganho significativo de peso, distúrbios do sono, insônia ou sono excessivo praticamente diários. Existem pessoas que ficam vários dias sem dormir, como é o caso de Cristiane. Ela chegou a ficar quase uma semana sem sono. Eu ficava 5 dias direto sem dormir, sem nada, assim. À noite, para deitar, quando eu ia deitar, eu não conseguia dormir nada. E durante o dia eu passava o dia inteiro cansada, mas sono, assim, sono você tem, mas o dormir eu não conseguia. Eu tinha sono, mas eu não conseguia dormir mesmo. Na depressão mesmo, por exemplo, tem insônia, ataca os pontos vitais. Ela passa a não dormir, ela dorme um pouco, acorda e não dorme mais. É insônia, né, terminal, não é inicial, né, que só dorme, não consigo dormir, eu deito, não consigo dormir, só depois que eu durmo. Não, a insônia da depressão é terminal, a pessoa não consegue dormir, ela não come mais, né? Às vezes ela se agita muito antes de uma crise. Diferente de Cristiane, existem muitas pessoas que, ao invés de sofrer de insônia, têm como sintoma dessa doença o sono excessivo, como é o caso da cabeleireira Jane, que chegou a ficar quase um mês dentro do quarto. Eu cheguei a não ter vontade de levantar, de sair do quarto. Passava a noite e não queria sair do quarto. Jane mostra em nossa reportagem como eram seus dias, quando ainda sofria de depressão, em um quarto escuro com pouca luz, um reflexo do que passava em sua mente e em seu sentimento, um mundo sem cor, uma visão em preto e branco. Andar de bicicleta, caminhar ao ar livre, sentir prazer em pequenas coisas, como conversar com um amigo, ouvir uma música, passear, ir ao shopping ou até mesmo em atividades normais do dia a dia, como arrumar a casa e cuidar dos filhos. Ou seja, ver as cores que o mundo oferece. É quase impossível para um depressivo, que vê a vida sem brilho, sem cor e sem som. O depressivo quase que irrita as pessoas, porque assim, mas você é tão bonita, você tem tudo, você tem a vida para viver, a pessoa não quer. Mas vai, sai um pouco, vai passear, ela não tem vontade nenhuma. Se ela está realmente em depressão, o sintoma, um dos sintomas é a perda total do prazer, né? A vida não vale a pena, ela está completamente esvaziada, né? Então, ela perde o interesse pelo mundo. E eu estou falando já de uma depressão beirando o que é uma psicose, porque ela começa a ter delírio de ruínas, né? Ela não serve mais para nada, ela é uma grande culpada de tudo. Cristiane diz que um dos maiores sentimentos da depressão é o pânico e fala também dos sentimentos que a cercam por causa dessa doença, que só no Brasil atinge cerca de 6 milhões de pessoas. É uma espera por uma coisa que você não sabe o que é, mas também sabe que não vem nada, que não tem nada.
É uma espera e sempre por uma coisa terrível. Você sempre espera, é a sensação do medo, da ansiedade, que você precisa fazer alguma coisa desesperadamente e você não tem nada para fazer, ou você não sabe de nada que tenha o porquê daquilo está acontecendo, o porquê daquela ansiedade. A cabeleireira Jane contou que sua vida não tinha mais sentido, que nada mais tinha importância em sua vida, sempre contando as horas para que mais um dia se passasse, falando do sentimento que a depressão traz. O pior sintoma é de eu não querer viver mais. Cheguei a ficar trancada e esqueci até dos meus filhos. Parece que ela não teve nenhuma perda, ela começa a se perder. O suicídio chega aí. Então essa pessoa precisa ser tratada, a família tem que ser tratada. Então ela se recolhe mesmo, né? Isso é um sintoma da depressão. De acordo com dados da OMS, de 1987 a 2007, a taxa anual de suicídios no Brasil subiu, um aumento de 36%. O suicídio é, sem dúvida, a mais dramática forma de autodestruição, uma negação total à vida e aos seus prazeres. A OMS coloca a taxa mundial de suicídios em algo entre 10 e 30 por 100 mil habitantes, com os países campeões como Rússia e Lituânia passando dos 40. Em escala global, o suicídio é uma das principais causas de morte. Em 2000, 815 mil pessoas tiraram a própria vida em todo o mundo. Isso é mais do que o total de assassinatos ou de mortos em guerras no mesmo ano. Uma pesquisa realizada pela USP, Universidade de São Paulo, mostra que 9,5% já pensaram em suicídio e 3,1% tentaram tirar a própria vida. Os motivos relacionados foram transtornos depressivos, por vezes associados ao abuso ou à dependência de álcool e outras drogas. A depressão já é hoje uma das maiores causas de adoecimento da população. O suicídio vem sempre em consequência de doenças psicológicas e está muito presente neste distúrbio psicológico. Sentimentos de desespero e as ideias de suicídio são sintomas mais assustadores. É preciso muita coragem para enfrentar e vencer o sofrimento psíquico de uma grave depressão. O primeiro grande passo para a cura é aceitar a doença e procurar um médico. Passo muito difícil para quem sofre desse distúrbio psíquico. Para a analista, a busca de um médico veio após sentimentos ruins, o desejo de não viver mais, a falta de sentido para a sua vida. Eu acho que foi isso que me levou mais para o médico, a acreditar que eu precisava de um tratamento, precisava de ajuda. Foi quando eu percebi que assim, eu só tenho a minha mãe e os meus irmãos, e eu pensava que eu não podia me matar enquanto a minha mãe estivesse viva, porque eu não poderia fazer isso com ela, assim, que eu achava que ela não ia aguentar, que é uma situação horrível. Então eu comecei a ter desejo que a minha mãe morresse, porque daí eu poderia me matar, sem culpa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença é a segunda causa de morte, principalmente por causa do suicídio, né, que ocorre muito na depressão. Para a cabeleireira, o suicídio também rondou sua mente durante a depressão, mas que depois de um longo tratamento, este pensamento não a cerca mais. Hoje, a vida tem outra cor. Hoje não. Hoje eu quero mais é viver, sair, curtir a vida. Cerca de 2/3 dos deprimidos não procuram ajuda médica, tentam se tratar com receitas caseiras, uso de vitaminas, busca religiosa e outros recursos. A depressão é um distúrbio que afeta a capacidade de ação das pessoas mais do que condições como artrite, asma e diabetes. Essa incapacidade, essa perda do prazer, a perda do interesse, né? Uma inibição psíquica global. Então, se tem perda do interesse, perda do prazer, né? O pensamento fica lentificado, a motricidade dela fica lentificada. Por isso que dá aquela coisa de fadiga, a pessoa não tem interesse mais para nada, não tem vontade mais de nada. Isso é a depressão.
A depressão nos próximos anos talvez seja um dos 2 grandes problemas de saúde pública, podendo até ultrapassar as doenças cardiovasculares, doenças do coração. Mas essa enfermidade, quando tratada de forma correta, tem cura. E eu cheguei num estágio que eu comecei a ter algumas crises de pânico, de medo, de desespero, sem motivo algum. Assim, minha vida não tinha mudado em nada, os problemas eram os mesmos, as coisas boas eram as mesmas, mas eu não conseguia me sentir feliz em momento algum. Para mim, o pior sintoma da depressão foi o pânico. É a doença mais incapacitante, que tira muitas pessoas do setor do trabalho, né? Licenças até. Eu comecei a faltar bastante no serviço, a me sentir, assim, a sensação que eu tinha, acho que é válida também, o sono, eu não conseguia raciocinar no outro dia, porque eu não tinha dormido, então eu não conseguia pensar direito nas coisas. E qualquer coisa me irritava muito, assim, coisas banais do dia a dia que todo mundo tem no trabalho, qualquer dificuldade, me irritava profundamente, assim. Que é uma doença afetiva, é uma doença psicoafetiva, né? E a alteração primordial da depressão é o humor, né? Altera completamente o humor. A depressão em seu desenvolvimento pode causar outras doenças como síndrome do pânico e ansiedade, fazendo da vida uma carga muito pesada para ser carregada. O prazer de sair de casa, de ir trabalhar, acabam sendo afetados por sentimentos sombrios, sentimentos muitas vezes não explicados. Mais de 80% das pessoas com depressão melhoram com o tratamento correto. Os tratamentos incluem principalmente a psicoterapia e os medicamentos. Na depressão, a psicoterapia ajuda o indivíduo a encontrar novas formas de lidar com seus problemas, identificar e entender um pouco mais sobre essa enfermidade e como evitá-la no futuro. E os medicamentos que corrigem o desequilíbrio químico das substâncias no cérebro são chamados de antidepressivos, receitados por psiquiatras. São necessárias algumas semanas para que o efeito dos antidepressivos aconteça. O ser humano é muito singular, né? Principalmente quando falamos de psiquismo. Eu te disse que eu considero a depressão, né, como uma doença psíquica, psicoafetiva, né? Sem dúvida que vai ter alteração neuroquímica, por isso o medicamento. Ela precisa de antidepressivo. Os antidepressivos são receitados pelos psiquiatras, além de um tratamento psicológico realizado pelos psicoterapeutas e psicólogos. A psicopedagoga Sandra fala como acontece este tratamento. Médico psiquiatra, não psicólogo, não psicanalista. Impossível eu atender um paciente em análise se ele está com delírio de ruína, se ele não tem vontade de nada, certo? Então ele precisa ser medicado para que esse sintoma diminua, ele começa a ter delírios, né? Então tem que ser um trabalho concomitante. Eu não posso, né, só privilegiar, né, o psicológico em detrimento do biológico e vice-versa. A depressão, portanto, é na maioria das vezes uma doença crônica, assim como diabetes e hipertensão. Quando tratada adequadamente, o paciente leva uma vida absolutamente normal, mas quando tratada adequadamente. Cristiane toma antidepressivo, mas conta nesta reportagem que ainda não procurou um psicólogo ou psicoterapia. Eu não sei se eu conseguiria me abrir assim com um psicólogo. E eu acho que eu tenho que acreditar que um psicólogo vai fazer diferença na minha vida. Eu sei que eu tive que acreditar que o remédio faria diferença. Eu comecei o tratamento, eu parei o tratamento várias vezes, sem o médico me dar alta. Eu parei simplesmente porque eu achava, como o remédio tinha me feito bem aquele tempo, estava me mantendo, eu achava, então eu tô bem, eu não preciso mais. Então eu parava o remédio e eu voltava com todos os sintomas, às vezes num grau mais alto, às vezes num grau mais baixo, mas sempre voltei com sintomas. Cristiane hoje tem medo de parar de tomar os antidepressivos e faz outras atividades para relaxar a mente e o corpo. Hoje eu tenho medo de parar o remédio. Eu não pararia o remédio hoje. O que eu estou fazendo agora eu comecei agora a fazer yoga.
para controlar a respiração, pensamentos, mais para um lado mais místico do que um psicólogo mesmo. Não que eu acredito na crença mística, mas eu acredito muito que você consegue trabalhar o corpo através da yoga, da meditação. É isso que eu estou procurando fazer agora. De acordo com a psicopedagoga, ter somente o tratamento medicamentoso é errado. O tratamento da depressão exige muita perseverança e disciplina. Tem que ter os dois lados, o medicamento e a psicoterapia. Não tem eficácia nenhuma, né? Tá, vai lá no psiquiatra ou no médico uma vez por mês ou vai buscar um medicamento, mas se não contar com a terapia, o remédio é paliativo. Não vai resolver. Vai amenizar, né, os sintomas, mas não vai resolver. Né? E não dá para atender um paciente, uma pessoa, uma vez no mês. Eu preciso dar um acompanhamento. Eu costumo atender no meu consultório 2 vezes por semana. Os antidepressivos tomaram o posto de tranquilizantes, como Valium e Lexotan, que nos anos 70 e 80 eram tomados indiscriminadamente por quem queria apenas dormir tranquilo depois de um dia estressante. Engordou? A atual receita de endocrinologistas é uma dieta acompanhada de um comprimido de Prozac para combater a infelicidade que leva a comer demais. Desde 2001 foram lançadas no Brasil 26 cópias do Prozac em versões genéricas ou similares. Em faturamento, os antidepressivos são o segundo mercado mais importante no país, atrás apenas dos remédios destinados ao aparelho digestivo. O próprio Conselho Regional de Medicina reconheceu que médicos e pacientes andam abusando do medicamento. Um dos remédios tarja preta, indicado para depressão e insônia, já está entre os mais vendidos do país. Agora, muito cuidado, porque tudo está sendo chamado de depressão. Eu costumo brincar com os alunos em sala de aula, né, quando eu dou sobre essa patologia, né, quando eu falo depressão, estou falando de uma patologia, porque todo mundo tem depressão agora. Aí briguei com meu namorado, vou ao médico porque assim fiquei triste, o médico dá antidepressivo. Quase que nós temos que colocar antidepressivo na caixa d'água da Sabesp para sair na torneira. A vida precisa ser enfrentada, né? E pensar isso é pensar também na depressão. As pessoas que fazem uso desses medicamentos, muitas vezes só fazendo desta forma seu tratamento, chamam os remédios como a pílula da felicidade. Cristiane só faz uso do remédio, os antidepressivos. Ela ainda não procurou o tratamento psicológico e também chama seu remédio como minha pílula da felicidade. O tratamento para essa doença tão antiga quanto o homem já foi muito estudada e passou por diversas formas, desde eletrochoque até chegar aos dias de hoje, com a utilização de antidepressivos, chamados de medicamentos de dupla ação. Os mais conhecidos hoje em dia é o Fluoxetina, Prozac, e os antidepressivos podem causar reações como insônia, sonolência, ansiedade, fadiga, anorexia, tremores, entre outros sintomas. Dava muito sono, me deixava um pouco desligada. Eu dormia bastante. O remédio da depressão, ele tira um pouco o sono. E a depressão em si já tira o sono. Então eu tomo um remédio às vezes para dormir. Como insônia é uma coisa que eu tenho bastante, eu tomo um remédio para dormir. O remédio para dormir, no outro dia eu fico um pouco zonza, como se eu não tivesse conseguido dormir, na verdade. Não é um sono reparador, é um sono induzido, né? Então, assim, dá para sentir no corpo que você não teve uma noite de sono reparador. Para ajudar neste tratamento, alguns alimentos são bons. A boa alimentação também é necessária para manter o corpo funcionando e ajudar para que a mente se cure. Vários especialistas em nutrição não têm dúvida que os alimentos ajudam no tratamento da depressão, como alimentos que possuem o ômega 3, encontrado em espinafre, agrião e também no óleo de peixe. Uma dieta direcionada oferece ao organismo a oportunidade de fabricar substâncias. Portanto, os alimentos têm uma influência direta nos níveis dos neurotransmissores. Existem fatores antinutricionais envolvidos na depressão, como o excesso de proteínas na dieta. Muitas vezes,
a busca pelo corpo perfeito pode acabar não muito bem. Eu posso falar na mídia como tendo uma parcela de culpa quando ela prega, né, que você precisa ser feliz, porque nós estamos num momento onde a individualidade prevalece, né, em detrimento da solidariedade. Eu digo assim, é um mundo muito narcísico, muito narcisista, né? E pior ainda, lembrando do mito do Narciso, né? Dizer, nós somos uma sociedade narcisista e pior, narcisista ao avesso. Nós temos que amar aquilo que não somos e a gente fica idealizando algo que não somos. E temos que aprender a lidar com uma realidade. Então não dá para ficarmos só na ilusão, porque não pode existir só essa ilusão, né? Então eu posso pensar nessa parcela da mídia quando prega o prazer estonteante, tem que só existir o prazer, inclusive tem que pensar positivo, né? Vai um pouco a minha crítica aí para os livros de autoajuda, até excessivo, né? Pense positivo, vá viajar, faça academia, fique linda, maravilhosa. Quer dizer, as pessoas acham que isso passou a ser um valor a ser, sabe, seguido, e quando não consegue, se deprimem, né? Ou tem afetos depressivos, não chega a ser uma depressão, mas dá uma contribuição, né? O Mundo de Acordo com Cristiane tem ajudado para que muitas pessoas mergulhem nessa tristeza. Uma vida super corrida, minha família toda mora fora, então... E as pessoas, eu acho que a gente não tem mais um convívio forte com as pessoas. Você tem convívio com colegas de trabalho, gente que se encontra de vez em quando, mas não tem mais amizade realmente, e eu acho que isso faz falta. E a solidão para ela ainda é um dos principais fatores. Eu acho que a depressão ela vem bastante da solidão, da correria do dia a dia, da competitividade no trabalho o tempo inteiro. Você tem que sempre estar se superando o tempo inteiro. Ainda enfrentando esta doença e tentando superar esta fase, ela ainda possui um grande desafio. Para mim, o maior desafio agora, apesar de estar me tratando já há 2 anos, eu ainda tenho um pouco de... para passar o preconceito. Eu mesmo tenho um preconceito com a doença. Então, conseguir fazer o tratamento e correr atrás, como de um psicólogo ou de um terapeuta, eu consegui me conscientizar que eu preciso de uma ajuda além do remédio. Esse é o meu maior desafio, é o meu preconceito com a doença. No futuro, ela diz que um dos maiores prazeres que a espera é o de sorrir, de ver todas as cores que o mundo lhe oferece e proporciona. E o som que mais quer ouvir é este, o som desinibido de um sorriso. No futuro eu me imagino feliz, sem depressão, sem ter que tomar remédio. Já a cabeleireira Jane conseguiu superar essa doença, enfrentar a vida e seus medos. E hoje, como ela se sente? Hoje eu me sinto feliz. Diante de uma vida normal, fazendo atividades que antes não tinha ânimo, como lavar louça, fazer almoço, varrer a casa, Jane mostra que faz tudo isso e sempre de bem com a vida. Depois dos trabalhos domésticos, ela se arruma e mostra o seu local de trabalho. Feliz de terminar de fazer o serviço de casa, passar o meu batonzinho e ir para o salão cuidar da beleza das pessoas. Depois de horas cuidando do visual, da beleza dos outros, ela vai para casa. E você pensa que acabou? Se fosse antes, ela iria dormir. Mas hoje, com todo o ânimo, ela se arruma, passa o batom, passa a sombra, dando um colorido na maquiagem. Claro que não pode esquecer da bolsa. E pronto, o baile à espera. Jane fechou a porta da tristeza e abriu muitas outras para a felicidade. Uma doença mental que hoje está se tornando uma epidemia. Alguém, em algum lugar, conhece quem já sofreu ou sofre dessa doença, que ainda é cercada de preconceitos. Mas enfrentar essa doença é dar um passo rumo ao olhar belo da vida para a vida.